Muito boa noite, tudo bem com vocês? Quanto mais nos aproximamos do inverno, menos boa tarde, mais boa noite. Tudo bem com vocês por aí? Graças a Deus, vamos a mais um encontro do nosso Oração-Ação, nosso momento de conhecimento integrado entre ciência, filosofia e religião. Claro que o limite para esse conhecimento somos nós mesmos, mas claro que não conheceremos esse limite se não nos aproximarmos dele. Vamos então nos acercando do nosso limite até para esticá-lo, para fazê-lo avançar, para fazer-nos avançar. Ciência, filosofia e religião, conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Porque tanto o conhecimento e autoconhecimento nos desafiam, nos expandem os horizontes, quanto a prática do bem, fazer o bem. Fazer o bem, sentirmos úteis, sentirmos-nos úteis perante outros seres humanos, perante os animais, perante os vegetais, os minerais, perante os espíritos. Isso é a felicidade possível. Ao contrário dessa felicidade materialista, consumista, que é simplesmente inalcançável, porque o sistema precisa da nossa frustração. Ao contrário da dominação, da felicidade pela dominação, que gera sempre resistência e vinganças da outra parte, como disse Jesus, aquele que se exaltar será humilhado. A felicidade possível para todos nós é a prática de sentir-se útil. Todos nós temos essa vivência, essa referência e precisamos fortalecer a consciência de que sermos úteis nos traz um bem-estar, uma alegria de alma, uma felicidade viável, possível e necessária. Que assim seja, que todo esse conhecimento nos leve a praticar, a sermos melhores no trânsito, nas eleições, nas redes sociais, nas relações conjugais, nas relações familiares, nas relações de trabalho, no respeito à natureza. Na vida. Muito bem, hoje vamos concluir o capítulo Os Animais e o Homem. O item Os Animais e o Homem do capítulo 11, Os Três Reinos. Após o encerramento desse item Os Animais e o Homem, começaremos um estudo sobre a metempsicose, uma teoria, uma maneira de ver a evolução que precisa ser estudada por todos nós. Será que podemos voltar ao reino animal? Será que o homem, em alguma situação, pode voltar a ser animal, já que nós viemos de lá? Doutrina antiga, muito presente na mente de muitas pessoas, precisamos estudar à luz da orientação e da revelação dos Espíritos. Por enquanto não. Por enquanto nossa tarefa será o entendimento do que fica em nós da vivência dos animais. Temos um
legado das vidas anteriores à fase hominal em nós? Algo fica? Vamos estudar isso, exatamente isso, na noite de hoje. Vamos juntos? Questão 608, 609 e 610 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Questão 608, Kardec pergunta assim: após a morte, o espírito do homem tem consciência das existências anteriores ao período de humanização? Dos tempos em que o princípio inteligente animava, por assim dizer, animais, vegetais e minerais? Podemos lembrar dessas épocas? A resposta é não. Porque não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Nossa vida de espírito não começa nos minerais, nos vegetais, nos animais. Nossa vida de espírito começa na fase humana. É difícil para o espírito lembrar-se de suas primeiras existências como homem. Assim como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e muito menos do tempo que passou no ventre de sua mãe. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Podemos dizer que nós também, nós encarnados, não sabemos como começamos. Não há um só ser na Terra que lembre com consciência de como se deu a concepção do óvulo pelo espermatozoide na geração dos nossos corpos. Da mesma forma como não sabemos a origem dos nossos corpos, também não sabemos a origem dos nossos espíritos. Muito bem, questão 609. O espírito, depois que entra no período humano, conserva os traços do período que poderia chamar de pré-humano? Guardamos nós traços do estágio mineral, do estágio vegetal e principalmente do estágio animal? Há em nossas mentes e, portanto, nos nossos corpos espirituais, porque nossos corpos espirituais são moldados pelas nossas mentes. Há nos nossos corpos físicos, porque os corpos físicos são moldados pelos corpos espirituais. Há em nós, enfim, nos nossos corpos, traços que nos lembrem das vidas anteriores ao estágio humano? Perguntas fundamentais, interessantíssimas. E a resposta é assim: isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso que já foi realizado pelo espírito. Durante algumas gerações, o espírito pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do seu estado primitivo, porque nada na natureza acontece de forma brusca. A evolução não dá saltos. E como explicado anteriormente, os primeiros momentos, as primeiras vidas do espírito na carne, quando ele recém saiu do reino
animal se dá nos humanoides, naquelas fases que a ciência chama de pitecantropos. Por exemplo, nas fases dos humanoides, quando ainda não começamos destacadamente a nossa evolução, as próprias representações que a ciência traz para nós nos apresenta essas fases humanoides como muito semelhantes aos símios. A própria postura mais curvada, os traços do rosto, os pelos sobre o corpo, muito abundantes, muito da nossa aparência nas fases humanoides remete ao estágio à semelhança dos símios, dos macacos. Então, quando Kardec pergunta se o espírito que entra no período humano conserva traços do período que se poderia chamar de pré-humano, a resposta dos espíritos há 150 anos atrás, é muito coerente com o que a ciência nos revela nas últimas décadas. Qual é a resposta dos espíritos? Que a conservação dos traços do período pré-humano depende da distância que separa os dois períodos, o período animal e o período hominal, e do progresso que já foi realizado pelos espíritos, pelo espírito. Durante algumas gerações, o espírito pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do seu estado primitivo, porque nada na natureza acontece de forma brusca, a evolução realmente não dá saltos. E continua os espíritos na resposta. Sempre que existem elos que ligam os seres e os acontecimentos uns aos outros, então vamos falar de novo. Sempre existem elos que ligam os seres e os acontecimentos uns aos outros. Mas esses vestígios desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam muito lentamente, porque ainda não estão apoiados pela vontade, que não está propriamente estruturada. Entretanto, os seres progridem com maior rapidez à medida que o espírito adquire a consciência mais perfeita de si mesmo. Então, a grande ferramenta da evolução dos seres humanos é a consciência de si mesmo, é o desenvolvimento da vontade. Com essas ferramentas, nossa evolução ganha impulso e avança muito mais. Até ali, como expressão dessa evolução ainda pouco desenvolvida, da consciência de si e da vontade apenas embrionárias, a mente que molda o corpo espiritual e o corpo espiritual que molda o corpo físico restringem a aparência, restringem os traços humanos a uma grande semelhança com o estágio animal. Não é interessante? Pergunta 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte entre os seres da criação estavam enganados? Então aqui Kardec se refere a certas mensagens de espíritos que situam o ser humano como um ser à parte na criação. E Kardec pergunta, eles estavam enganados? E a resposta é não. Mas a questão não havia sido desenvolvida.
E existem coisas que apenas o tempo pode esclarecer. De fato, o homem é um ser à parte, uma vez que possui faculdades que o distinguem de todos os outros seres, além de possuir outro destino. Sim, a nossa origem vem dos outros reinos, mas na passagem do último estágio do reino animal para o primeiro estágio do reino humano ou humanoide, há uma tão grande aquisição, um tão grande aporte de faculdades, de capacidades, uma tão grande expansão de potencialidades, que podemos considerar, como alguns espíritos revelaram, que o homem, que o ser humano é um ser à parte na criação. É isso que os espíritos falam. De fato, o homem é um ser à parte, uma vez que possui faculdades que o distinguem de todos os outros seres, além de possuir outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, é nosso destino. Todos nós evoluiremos a ponto de purificar o coração. E nesse momento veremos a Deus. No estágio que nós estamos agora, que antecede em muito essa pureza de coração, cabe-nos entender o que tira a pureza dos nossos corações, o que contamina, o que restringe nossos corações. E não é difícil perceber, há sentimentos aprisionadores, tóxicos aos nossos corações, como preconceitos, medos, mágoas, culpas. Esses sentimentos são muito restritivos, aprisionadores em nossas almas e precisam ser tratados, porque suas desarmonias tendem a desarmonizar todo o ser, inclusive somatizando-se em doenças. O que fazer? O medo, por exemplo, não pode ser vencido pela coragem, como aparentemente nós vemos. O medo só é superado pela fé. Quando a criatura avança na fé e entende que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, o medo se torna inviável, impossível. A mágoa e a culpa, por sua vez, são superados pelo perdão e pelo auto-perdão. Ou mais que isso, pela compreensão de que ninguém aprende, ninguém evolui sem errar. Que a experiência do erro é inerente ao viver. Portanto, não merece punição. A punição não nos faz realmente evoluir, não nos faz realmente aprender. Ninguém aprende pelo medo. Precisamos perdoar os outros e nos perdoar, e assim libertarmos-nos da mágoa que ficamos pelo erro dos outros e da culpa que ficamos pelo nosso erro, e assim nos curar desses grandes tóxicos da existência. O preconceito, por sua vez, é superado pelo conhecimento, pelo estudo e pela vivência
da reencarnação. Com esse estudo e com a vivência da reencarnação, brancos orgulhosos e opressores de outras raças renascem negros, renascem indígenas. Homens opressores de mulheres renascem mulheres. Povos que oprimem outros povos renascem naquela outra condição. Ricos que oprimem pobres renascem como pobres. Pobres que desenvolvem um preconceito, uma aversão aos ricos, também viverão a oportunidade da riqueza. E essa consciência, essa vivência da reencarnação é o grande remédio da diluição, da cura do preconceito. É nosso destino purificar o coração. Com consciência desse processo de cura, pelo perdão, pela compreensão, pela reencarnação e pela fé, por exemplo, evoluiremos mais rapidamente e mais profundamente. Que isso seja o nosso grande remédio, que nós direcionemos nossas vidas nesse sentido, para sofrer e fazer sofrer muito menos ao longo da nossa evolução. Que assim seja para todos nós. Muito feliz pelos estudos de hoje. E agora vamos saudar os amigos, os nossos colegas de classe, já que mestres mesmo, só os luminares que apoiam, que trabalham com Jesus, só o Mestre Jesus. Mônica Silva, André Salvatore, muito boa noite a todos, muito bom estarmos juntos. Sandra Gomes diz assim: então o caminho sempre é e sempre será o autoconhecimento. Assim lembraremos o que nos for útil, ou seja, o amor que nos levará a Deus. Ótima conclusão, Sandra, maravilhoso. É exatamente isso. Autoconhecimento e compaixão, autoconhecimento e fraternidade, autoconhecimento e amor. Mônica aqui lembra dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias. Gugu Souza externa sua gratidão num exercício fantástico, porque realmente a gratidão é uma grande ferramenta de evolução. A Mônica Silva lembra, faz vibrações, endereça nossas melhores energias à paz mundial e às vítimas dos desastres climáticos no Rio Grande do Sul e no planeta, assim como as vítimas das guerras, acrescentamos nós. Que todos eles recebam nossas energias de esperança, de fé, de certeza de que todos passaremos estritamente e exclusivamente pelo que nos for melhor no nosso processo evolutivo. Adelaide Dias, muito boa noite. Andréa Santos, também boa noite. Ela marca amigos e amigas para quem entende que pode ser útil o nosso estudo. Cada um de nós pode fazer o mesmo, compartilhar, transbordar, multiplicar essa live. É um estímulo que nós fazemos a todos. Espalhar o bem é um contraveneno a essas mentiras, essas fake news, essas invejas, essa maledicência que toma tanto conta das nossas redes sociais.
Domingos Natalo, muito boa noite. Angélica Sayonara, Sandra Gomes, muito bom estudarmos juntos. Um prazer enorme. Amanhã começaremos, como dissemos, o estudo sobre a metempsicose, se há um retorno para a condição animal, como isso acontece, se acontece. E convidamos todos os amigos para continuarmos esses estudos tão estimulantes, pelo menos para mim, nos nossos próximos encontros. Um grande abraço, muita paz e bem a todos e até amanhã.